No início do seu ministério, ainda na Galileia, Jesus já tinha feito discípulos. A essa altura os 12 já estavam com ele, e afora os 12 havia uma multidão de pessoas que estavam seguindo a Jesus, alguns impressionados com os milagres que ele fazia, outros indagando se ele seria aquele Messias tão esperado. De uma forma ou de outra, havia sempre uma multidão acompanhando Jesus, além dos seus discípulos. A uma certa altura, ele vendo a multidão, ele sobe a um monte. Esse monte, na geografia da Palestina, nós não temos muita certeza onde ele é. Só que ele faz isso estrategicamente na posição em que ele fica acima da multidão, e ele então se dirige aos seus discípulos, particularmente, embora com certeza a multidão também devia estar ouvindo, e ele começa a dar instruções a respeito do reino de Deus. Ele começa falando das bem-aventuranças. Felizes são aqueles que temem a Deus, que têm um coração humilde, aqueles que são puros de coração. Depois ele fala a respeito dos mandamentos de Deus. Vocês ouviram que foi dito: não matarás, não adulterarás. Ele explica esses mandamentos, e aí começa a falar a respeito de como os seus discípulos deveriam exercer 3 aspectos importantes da vida prática dos seguidores do reino, que é a questão do dar esmolas, orar e jejuar. E é nesse contexto, então, que ele nos deu aos discípulos essa que é a oração mais famosa do mundo, a famosa oração do Pai Nosso, que eu sei que quase todo mundo aqui deveria ser capaz de dizer de cor, mas eu não vou fazer esse teste com vocês, não. Mas é a oração mais conhecida de toda a cristandade. Ela é precedida de 2 orientações de Jesus sobre a maneira de orar. Ele vai primeiro dizer aos discípulos: quando vocês orarem, evitem 2 coisas. A primeira, a hipocrisia, e segunda, a vã repetição, que é baseada num conceito errado a respeito do Pai. Em seguida ele diz pelo que orar. E aí é a oração propriamente dita, que ele divide também em 2 partes. Os 3 primeiros pedidos têm a ver com o reino de Deus, e os 3 últimos pedidos têm a ver conosco, e essa sequência é muito instrutiva. E ele termina colocando uma condição: se nós não perdoarmos as pessoas, então Deus também não vai ouvir a nossa oração. A maneira como nós tratamos as pessoas vai determinar a eficiência das nossas orações. Então esse é o tema da nossa aula, nossa mensagem nessa manhã. Meu objetivo é mostrar aos irmãos, despertar nos irmãos o desejo de orar sempre, confiar de que Deus responde às orações, e também mostrar qual é a maneira correta de nós orarmos. Orar, embora seja alguma coisa que todos os cristãos fazem, mas não é uma coisa natural para nós. É necessário uma certa disciplina, é necessário uma certa determinação para que nós oremos da maneira como Deus nos ensinou. Eu sei que na hora do aperto, cada um ora do jeito que sabe e pode, não é? E Deus, na sua misericórdia, nos atende, porque o Espírito Santo intercede por nós, e Jesus é o nosso mediador. Mas normalmente nós deveríamos orar de acordo com aquilo que Deus nos ensinou, de acordo com aquilo que Ele nos instrui. E esse então é o objetivo da nossa palavra.